Foi uma das maiores lendas da música e do entretenimento, mas agora Sean Diddy Combs não está mais nos holofotes. Ele está no tribunal, encarando as acusações mais chocantes de sua carreira: tráfico sexual, chantagem e extorsão. Como esse ícone se transformou no centro de um dos maiores escândalos da história de Hollywood, as festas luxuosas que escondiam segredos macabros e os crimes que chocaram o mundo inteiro. Hoje vamos expor tudo. Você acha que já sabe o suficiente? Espere até ouvir o que realmente aconteceu por trás das portas fechadas. Pesadelo.com. Quem é Diddy? Sean Combs, ou o empresário, nasceu em 1969, no Harlem, Nova York, e desde cedo demonstrou uma ambição implacável. Nos anos 90, ele fundou a Bad Boy Records, transformando-a em uma das maiores potências da música. Artistas como Notorious B.I.G. e Mary J. Blige alcançaram o estrelato sob sua direção. No entanto, o sucesso na música não era o bastante. O rapper expandiu seu império para a moda com a marca Sean John e para o setor de bebidas com a Ciroc, consolidando sua imagem como um dos homens mais poderosos do entretenimento. Mas à medida que sua influência crescia, surgiam rumores sombrios sobre suas festas privadas, chamadas de freak-offs, que revelariam um lado muito mais perturbador de sua vida: as infames freak-offs e o jogo da chantagem. Essas festas não eram apenas eventos glamurosos, eram armadilhas cuidadosamente orquestradas. As vítimas eram levadas a mansões onde todas as saídas pareciam desaparecer. Testemunhas descrevem como a música, em volume insuportável, combinada com luzes piscantes, criava uma sensação de sufocamento. O glamour rapidamente se transformava em um cenário opressivo, onde os sentidos eram bombardeados constantemente e o controle escapava por completo. Relatos de testemunhas e vítimas descrevem cenas de abuso físico e psicológico, onde mulheres eram coagidas a participar de atos sexuais, muitas vezes filmados, sem o seu consentimento. Para muitos, essas festas pareciam intermináveis. Drogadas e sem acesso ao mundo exterior, as vítimas sentiam que estavam aprisionadas em uma realidade distorcida, onde cada momento se estendia em uma espiral de medo e submissão. Relatos descrevem gritos abafados pela música alta e câmeras escondidas em todos os cantos, capturando cada segundo da tortura psicológica e física. Essas gravações não eram apenas registros das festas, elas se tornavam instrumentos de chantagem. O poder que o magnata exercia sobre suas vítimas era absoluto. Ele não precisava de violência física direta. Ele as controlava pelo medo de exposição. Cada vídeo capturava detalhes que poderiam arruinar vidas, carreiras e reputações. As mulheres que resistiam às suas vontades sabiam que suas intimidades poderiam ser expostas a qualquer momento. Ele oferecia oportunidades para quem cooperava, mas destruía qualquer uma que ousasse se opor. Esse ciclo de chantagem manteve várias vítimas em silêncio por anos. Era um jogo de manipulação emocional, onde o magnata exercia poder não apenas físico, mas psicológico. E com seu status na indústria, ele sabia que poderia manipular o sistema a seu favor. As primeiras denúncias e o terror revelado. Tudo começou a desmoronar em 2023, quando Cassie Ventura, ex-namorada do magnata, fez uma denúncia pública, revelando o horror que havia sofrido durante anos. Ela expôs as freak-offs e detalhou como era forçada a participar desses eventos, onde violência física e emocional eram a regra. Cassie foi a primeira a se manifestar, e sua coragem abriu as portas para outras vítimas também começarem a contar suas histórias. As autoridades, pressionadas pela mídia e pela opinião pública, iniciaram uma investigação completa sobre o império do empresário. E o que descobriram foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. As festas do rapper eram verdadeiros pesadelos. As vítimas eram levadas a mansões sem qualquer meio de comunicação com o mundo exterior. Drogadas e isoladas, elas eram forçadas a participar de atos humilhantes e gravadas sem consentimento. O que parecia ser um ambiente de luxo rapidamente se transformava em uma prisão psicológica e física. Com o passar das horas, ou até dias, as mulheres perdiam qualquer noção de liberdade. A música alta e as luzes intensas se tornavam instrumentos de tortura mental. Elas não tinham como escapar, e mesmo quando os abusos terminavam, o trauma psicológico permanecia, deixando cicatrizes que jamais desapareceriam.
A investigação e a mansão do terror. Quando as autoridades finalmente invadiram as mansões de Didi, o que encontraram foi ainda mais perturbador do que se imaginava. Frascos de lubrificante empilhados, usados repetidamente para facilitar os abusos, armas escondidas com números de série removidos e vídeos cuidadosamente organizados de cada uma das festas. Investigadores, muitos dos quais veteranos, relataram que as cenas gravadas eram de uma violência brutal, misturando abuso sexual, coerção e humilhação. Cada novo vídeo era uma peça de um quebra-cabeça sádico montado ao longo de anos. As investigações da Homeland Security descobriram que o magnata não estava apenas envolvido em festas ilegais, mas em tráfico sexual, extorsão e até lavagem de dinheiro. O império que ele havia construído ao longo de décadas começou a desmoronar. Sua vida luxuosa agora era vista como uma fachada para um esquema de abuso e manipulação que se estendia muito além do que qualquer um poderia imaginar. As mansões do empresário, antes símbolos de sucesso e luxo, agora eram vistas como cenas de crimes. Quando as autoridades invadiram suas propriedades, encontraram mais de 1.000 frascos de lubrificante, armas com números de série removidos e um sistema de câmeras ocultas que capturava todos os momentos das festas sem consentimento das vítimas. Esses lugares, que antes representavam o auge do glamour, agora eram considerados esconderijos de abuso para as vítimas. Cada canto dessas mansões representava dor, medo e controle absoluto. A rede de cúmplices e a prisão. O magnata não agia sozinho. Ele contava com uma rede de cúmplices, assistentes, seguranças, cinegrafistas. Todos participavam e ajudavam a manter o esquema funcionando. Seguranças controlavam quem entrava e saía das festas, enquanto assistentes organizavam os detalhes, incluindo o transporte das vítimas. O mais chocante foi descobrir que muitas figuras influentes de Hollywood sabiam o que estava acontecendo, mas preferiam manter o silêncio. Isso levanta uma questão inquietante. Até onde essa rede de abuso e conivência se estendia? Em setembro de 2024, o empresário foi preso. A notícia chocou a indústria da música e do entretenimento. Seus advogados tentaram defendê-lo, alegando que ele era um empresário respeitável, mas as provas eram inegáveis. As autoridades apresentaram evidências detalhadas que mostravam o quão profundamente ele estava envolvido no esquema de abuso e manipulação. O império que ele havia construído ao longo de décadas começou a ruir, e com ele, sua imagem de ícone cultural. O Império Sombrio e reflexões finais. O império do magnata, que durante tanto tempo foi visto como um exemplo de sucesso, agora era um símbolo de abuso e exploração. As festas que ele organizava não eram apenas eventos sociais. Elas faziam parte de um esquema muito maior de poder e controle, onde ele usava sua influência para destruir vidas. À medida que mais informações surgiam, o impacto de sua queda se espalhava por toda a indústria. O que antes era admirado agora se tornava motivo de vergonha. Este é apenas o início de uma exposição muito maior. A queda de Didi levanta uma pergunta inquietante. Quantos outros magnatas e celebridades estão envolvidos em esquemas semelhantes? A cultura de poder e silêncio em Hollywood parece permitir que esse tipo de abuso floresça sem controle. Este escândalo pode ser apenas a ponta de um iceberg gigantesco, e muitos outros segredos sombrios ainda estão para ser revelados. Hollywood sempre foi um lugar de glamour, mas por trás desse brilho, há segredos sombrios. O caso do magnata é apenas a ponta de um iceberg perturbador, um lembrete do que realmente pode acontecer quando o poder, a fama e o dinheiro se cruzam de maneira descontrolada. Essa não é apenas uma queda individual, é um reflexo de uma cultura maior que se esconde nas sombras da indústria do entretenimento. O legado sombrio de Didi, lições e consequências. Ao longo dos anos, Didi construiu um império que muitos invejavam. Ele era a representação do sucesso, do luxo e da glória. Mas como tantas outras figuras de poder, ele usou sua posição para controlar, manipular e destruir aqueles que ousavam resistir ao seu domínio. Agora, com as evidências se acumulando e o testemunho de suas vítimas vindo à tona, ele está enfrentando as consequências de décadas de abusos. A prisão de Didi não é apenas um marco na justiça para suas vítimas. Ela também levanta questões importantes para a sociedade, como a fama pode cegar a todos sobre a verdadeira natureza de um ícone. Quantos outros poderosos estão neste exato momento encobrindo segredos terríveis? E,
Mais importante, como a sociedade pode garantir que esses abusos não sejam ignorados novamente? Com o desmoronamento do império de Diddy, as pessoas começaram a se perguntar quantas outras figuras influentes em Hollywood estão envolvidas em esquemas semelhantes. E isso nos faz refletir sobre a verdadeira face da indústria do entretenimento, uma indústria que, ao longo das décadas, se tornou uma plataforma para a manipulação de poder e silenciamento de vítimas. E você, espectador, acredita que ainda há mais a ser revelado sobre o caso Diddy? Estamos apenas no início dessa investigação. O que mais Hollywood está escondendo? Quais outros segredos sombrios esperam ser desvendados? Fique atento aos próximos vídeos, pois a história de Diddy é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior.